né? São 2 dias por semana, então a gente tem que ser, né, vapt-vupt, para a gente não perder nada. A semana ficou, parece mais curta, mas por outro lado a gente tem. Então, glória a Deus aí, seja muito bem-vindo no programa Luz da Palavra. Pessoal da rádio, a gente interrompeu os louvores, daqui uma horinha, volta a nossa grade de louvores aí, lembrando que a nossa rádio é uma rádio 100% Jesus, 24 horas por dia, só para quando entra a transmissão da Hebron. Transmissão da igreja qual que é? Segunda a sexta-feira, nós temos um programa chamado Palavra do Dia com a nossa bispa querida, que ministra toda segunda, terça, quarta e quinta, das 8h30, até mais ou menos o programa da bispa. Amém? Então, você recebe a palavra que vai reger o teu dia, isso já segue o seu dia abençoado. Amém? Depois nós temos, de terça e quinta, de segunda e quarta, nós temos o Luz da Palavra, que é um programa comigo, um programa de estudo, um programa um pouquinho diferente. Aliás, se você quiser oração, pedido de oração, deixa aí escrito, a gente anota no caderno de oração e amanhã cedo também está orando, evidentemente, mas amanhã também no programa do dia seguinte sempre a gente coloca também nos pedidos, amém? Então não vai ficar sem oração, nem pelo contrário. Só que hoje é um programa de estudo, é uma hora onde nós vamos nos aprofundar um pouco mais na Bíblia. Nós estamos vendo a Bíblia numa ordem cronológica de acontecimento, então às vezes, para você que está vendo pela primeira vez, nós somos Primeira Reis. Nós começamos em Gênesis, o ano passado, né? Fomos até 2 Samuel, em dezembro. Foram praticamente 11 livros aí que nós vimos ao longo do ano passado. E esse ano nós vamos em Primeira Reis e os livros que estão entre eles aí, que são alguns profetas que viveram nessa mesma época. Nós vamos ver Naum, nós vamos Miqueias e alguns outros profetas. Nós vamos ver dentro desse período aqui. Amém? De a história dessa mesma época. Então nós vamos ver tudo isso ao longo desse ano. Então fica importante. Se você não viu os programas do ano passado, por exemplo, vai vendo de pouquinho, mas não perde desse ano. Por quê? Esse ano não que o conteúdo seja mais importante ou menos importante. A Bíblia inteira ela é importante. Né? De Gênesis, Apocalipse, todos os livros são importantes. Cada um tem a sua função. Cada um serve para falar conosco de uma forma diferente. Mas esse livro, esse ano, por exemplo, são livros que a gente vai ver no meio do caminho. Então, eu acho que é um pouco mais complicado para você perder alguns programas. Então, a minha sugestão, nós temos programas de segunda e quarta, das 7 às 8 da noite. Então, você tem terça-feira para ver o programa que você perdeu. Por acaso, perdeu um de segunda-feira ou de semana passada, você repõe na terça. Depois você tem na quinta-feira a mesma coisa, você pode repor o programa que você perdeu, aí você vai ver o programa e você ainda tem a sexta-feira. Amém? Então dá para você ver toda a programação do Luz da Palavra. Se você tiver dúvida, nós temos um canal no YouTube, né, que é um canal Bispa Karen. Lá está separado a palavra do dia, chamada Luz da Palavra. Nessa playlist da Luz da Palavra, por exemplo, está salvo lá cada programa com um capítulo e o livro que nós vimos. Então fica muito mais fácil. Eu queria ver sobre 1 Samuel, capítulo 20. Está lá, você vai ver o capítulo que você quer, você vai ver o programa exato. Então já está separado por ordem lá. Você vê os programas que você perdeu, enfim, o livro que você lembra que você não anotou, que não viu, enfim. Está todo lá, são mais de 90 programas do ano passado, em 2019. Ok? Esse ano, possivelmente, a gente vai ter mais programas. Mas eu não digo que esse ano a gente terminou um dia na semana, mas por outro lado, o ano passado nós começamos em abril, e esse ano nós começamos já em fevereiro, dia 3 de fevereiro. Então, nós devemos ter a mesma quantidade, mas é muito material. Então, logicamente, é completamente diferente aí do que você está acostumado, mas é uma leitura bem tranquila. E a metodologia que eu tenho usado é uma metodologia que eu aprendi, e eu acho que é uma metodologia bem fácil, a forma que o Senhor me ensinou. Amém? Glória a Deus. Então, de segunda e quarta, nós estamos à luz da palavra. Terça e quinta, nós temos um programa chamado Prefiro Crer, um programa de testemunho. Devo voltar agora depois do nosso encontrão, né? Nosso encontro com Deus agora no Carnaval. Nós temos o encontro da igreja. São 4 dias, se você quiser participar, quiser ir com a gente, entre em contato. Nossa igreja. Seguir o WhatsApp da igreja e você pergunta, vai te passando o valor, é super tranquilo, o valor é baixinho. Se contar que são 4 dias com praticamente 4 refeições, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Então,
Quem foi o ano passado viu o quanto é. Já é o terceiro ano que a igreja faz. Um foi em Aguaí, o ano passado foi em Nazaré e esse ano em Bom Jesus dos Perdões. Estivemos lá hoje também, ungindo lá, o sítio é uma maravilha, muito confortável, muito gostoso, com comodidade, um salãozão amplo, com a parte de jogos. Então dá para poder. Crianças também podem ir, né? Afinal, aí para um caixa com a tua família. Então, teu filho, esposa, enfim, todo mundo conosco para lá. Amém? Então você pode entrar em contato. E o Prefiro Crer é de terça e quinta, então volta depois desse encontrão que eu estou falando para vocês. Aí a pessoa vai estar anunciando o programa dela de manhã e eu falo depois com vocês, na luz da palavra, também a data certa que começa. Então, se você tem um testemunho, já liga para a gente, já agenda para ser um dos primeiros aí a dar o teu testemunho. O programa tem sido feito às 15 horas, né? Para aqueles que podem dar o testemunho de dia, aqueles que não podem feito às 19 horas. Então, 19h30 não vai ter problema nenhum, você vai poder chegar em casa, né, e dar o teu testemunho. Não tem por conta de internet, que às vezes a gente faz simultâneo, tem gente que consegue vir no estúdio, tem gente que não consegue simultâneo. Amém? E de domingo nós temos um programa, de domingo nós temos o culto, né, o culto do domingo, que é todo domingo às 10 horas da manhã, você vai entrar no Facebook, aí na nossa página, e você tem o culto às 10 horas da manhã. Tivemos aí ontem, né? Começamos o culto, onde quem ministrou foi o pastor Edu. A semana passada a bispo, o próximo o senhor está ministrando, mas nós vamos estar no encontro, então a bispo vai estar ministrando para vocês pela internet. Amém? Glória a Deus, essa é a programação da Hebron. Igreja 100% virtual, temos estudos, se você quiser vir participar aqui conosco, é só vir, tem espaço, avisa, porque não fica com a porta aberta, o estúdio, né? Você avisa, a gente recebe você, chega 15 minutinhos antes, se acomoda aqui, você pode participar conosco, legal? Meu programa, o programa da bispo, enfim, só avisar a gente. A rádio, pessoal, quem não conhece o aplicativo da rádio, a rádio é um aplicativo super leve, você vai baixar no seu sistema Android aí, só que ela só baixa esse aplicativo no sistema Android, não tem para iPhone ainda. iPhone você tem que entrar no site, que é www.radiobron.com.br, ok? Você entra lá no site, você consegue ouvir os louvores, fechar a telinha do celular e trabalhar normalmente. Aqui no teu sistema Android, você vai baixar um ícone, que toda vez que você clicar no ícone já está mais fácil. Qual que é a vantagem de quem tem o sistema Android? Você consegue compartilhar, você consegue salvar o louvor que está sendo tocado, então tem essa facilidade. O que é bom também da rádio? Para quem está usando os dados móveis, é muito mais fácil, porque a nossa programação, quando você vê no Facebook, os dados móveis consomem mais porque tem imagem. Na rádio não tem imagem, não consome menos, é só o áudio. Legal, pessoal? Vou deixar aí, depois vai ficar o telefone para vocês aí na tela do Facebook. No finalzinho, eu vou lembrar de passar para vocês também da rádio aí, mas é o 11 970 8161. Amém? Deixa eu dar uma boa noite, pessoal, e a gente já abre a Bíblia lá. Vamos lá. Daniela Leite, boa noite com muita alegria. Nossa bispa querida, boa noite com muita alegria. Maurício, boa noite com muita alegria. Maurício está aqui. Fala boa noite, pessoal. E Maurício? Boa noite com muita alegria, pessoal. Meu pupilo está aqui hoje comigo, glória a Deus, estou contando com a intercessão do meu querido Maurício, está aqui com a gente hoje, glória a Deus pela vida dele. Carolina Pavanini, boa noite, com muita alegria, nossa baterista, né? Se eu não errei a pessoa, é ela mesma, está fazendo falta para você vir tocar um louvor, que aliás, ir lá no encontrão tocar bateria para a gente, ela seria lindo demais. Marcelemos, boa noite, com muita alegria, deixa eu ver quem mais aqui. Daniela Leite, eu já falei. Acho que falei todo mundo. Bom, se eu não falei o teu nome, Gláucia, boa noite com muita alegria. Gláucia é da Coca, Maísa, que acompanha pela rádio, Ana Cláudia, que fica pela rádio, Carol Belchior. Então, o pessoal que está pela rádio também, boa noite com muita alegria, tá? Sintam-se todos abraçados, se eu não falei seu nome, me perdoa. A gente vai entrar com a administração, não dá para me parar para dar boa noite para todo mundo, tá bom? Mas glória a Deus pela vida de vocês aí que pararam, né, para receber essa administração de hoje, no capítulo 10 de 1 Reis. Então já abra a sua Bíblia enquanto a gente vai orando, já vai se preparando aí, capítulo 10 de 1 Reis. Hoje nós começamos aí com a rainha de Sabá, visitando a Salomão. Vamos ver o que acontece aí, amém? Vamos encurvar nossa cabeça, feche os seus olhos um minutinho, para a gente orar, né? Pedir para o Senhor abençoar essa palavra que vai ser ministrada essa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Deus, por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou, por esse dia, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a nossa vida nesta noite, Pai.
Eu te peço, Senhor, que nós possamos esvaziar de todo o nosso eu, Pai, para que o Senhor possa crescer sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, e que possamos entrar na Tua presença, Pai, limpos de mão, puros de coração, Pai, em nome de Jesus. Eu te também, Pai, tira toda a mente cauterizada, Pai, caia por terra agora, Pai, toda a sonolência, todo o cansaço, Pai, físico, mental, Pai, caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, te obediência essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra venha fazer um rebuliço no nosso interior e que possamos multiplicar, Pai, compartilhar aquilo que vamos aprender nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida, minha voz, a minha imagem, Pai, em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, e que toda a honra, toda a glória dessa ministração é sua, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. Bom, o que nós vimos na semana passada? Aqui está muito quente, eu não sei aí, mas aqui hoje está quente demais. Vamos lá. Semana passada a gente viu aí Salomão, né, falando, trazendo uma arca para o templo. Nós vimos aí Salomão entregando uma oferta do templo, não só da construção, aí, que ele entregou uma oferta de holocausto de 22 mil bois e 120 mil ovelhas sendo entregues em holocausto ao Senhor. Como Salomão tinha um coração grato. Primeiro por tudo que o Senhor abençoou ele. Porque Salomão já assumiu ali logo depois da morte de Davi, né, com toda a turbulência lá do outro momento que ele assumiu, Adonias, mas Salomão assumiu ali e logo na sequência o Senhor deu descanso de todas as guerras. Então Salomão não teve guerra, não teve nada que impedisse ele, né, de fazer a obra, pelo contrário. Contou com a ajuda de Irão, que mantinha, né, mandava madeira, as pessoas qualificadas para tudo isso, e envolveu muitos homens, né, nessa obra. Mandava 10 mil, tinha 30 mil envolvidos, ficava 10 mil, ia fazendo toda aquela o revezamento, enfim, uma obra faraônica, né? Mas uma obra maravilhosa que ele fez. E ao final, ele entrega então essa oferta extraordinária para o Senhor. Depois de tudo que ele já tinha entregue, né, com a construção efetivamente do templo e da casa dele, ele vai lá e entrega uma oferta ao Senhor, e foi uma oferta significativa, né? Imagina o custo significado disso aqui naquela época. A moeda corrente que seria esses 22 mil bois aí, dessa vez 120 mil ovelhas. Então não era uma oferta pequena. Então isso foi o que nós vimos. Nós começamos já diretamente aí, então, no capítulo 10, devemos ir até 13, 14, né, se der tudo certo, a gente conseguia ler. Capítulo 10, vamos ler do versículo 1 até o 3. Que coisa? Está em Crônicas, a primeira crônica e segunda crônicas. Nós vamos ler aqui primeira reis, vendo a ordem cronológica e a direção que o Senhor me deu. Depois, que acabar, lá na frente, no momento exato, nós vamos ter primeira reis e segunda reis. Primeira crônica e segunda crônica. Nós vamos ver separadamente, tá bom? Porque nós vamos ver esses livros que eu falei para vocês aí ao longo de segunda reis. Então vamos ler aí esse título, por exemplo, esse capítulo 10 tem lá em Crônicas também. Amém? Então vamos lá. Sendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém muito grande comitiva, carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Ou seja, tudo aquilo que ela tinha de dúvida e perguntas difíceis, ela veio para que Salomão pudesse responder. Veio botar a prova se ele realmente era esse homem, esse instrumento na mão do Senhor, né? E aí o que acontece? Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não soubesse explicar. Então está aqui, tudo aquilo que era dúvida para a rainha de Sabá, que ela colocou diante de Salomão, não teve nenhuma que não conseguisse responder. Então está aqui um dos motivos da grande sabedoria de Salomão. Essa mulher chegou lá levando ouro, levando prato, levando especiarias, levou tudo que entregaria naquela época, somente visitando um rei como era Salomão e a fama que ele era, e rico que era, mas assim, entregou ali alguns presentes para Salomão. E logo na sequência fez uma série de perguntas para ele aí. A rainha de Sabá viajou, só para vocês terem ideia, segundo os estudos, aproximadamente 2.000 quilômetros, só para conhecer e testemunhar o poder de Deus no reino de Israel e na vida de Salomão também, pois a sua prosperidade era reconhecida
por todos os povos. Então a prosperidade de Salomão, não só pela construção do templo, mas até pela obra envolvida em si, né? A quantidade de gente, de ouro, isso aí começou a correr as nações de quem era Salomão e que obra era que ele estava fazendo. E o quanto esse homem era sábio. Primeiro que, num momento como era, né, o povo vinha de momentos de guerras e cristal, que Davi enfrentou grandes guerras, né? E aí entra Salomão e pega um tempo de paz e a obra, né, crescendo assustadoramente, edificar as quantidades de ouro, né? Mais de 21 toneladas de ouro, então era uma obra realmente muito grande. E a rainha de Sabá também ficou sabendo de tudo isso, então ela vai lá para provar, saber que Deus era com ele, quem era Deus de fato pelas obras, e se Deus era realmente de fato com Salomão. E isso ela teve a resposta aí. A sabedoria, a riqueza que o Senhor dispensou a Salomão não poderia ser patrocinados por nenhum o reino humano. Evidentemente que a sabedoria e a riqueza somente do Senhor. E isso era nítido. Por isso o espanto, né, que tinha a rainha de Sabá de até lá, porque ela sabia que do jeito humano, se ela era muito rica, não tinha como ter a quantidade de riqueza que tinha Salomão e mais ser tão inteligente como ele era. Então era evidente que ali só podia ser Deus na vida dele, né? A rainha de Sabá já tinha ouvido falar, mas precisou ver com seus próprios olhos, e assim reconheceu que o Deus de Salomão, que Deus era com Salomão, e a fidelidade da aliança do Senhor para com Israel. Então ali ela realmente teve a prova de tudo isso, não gerou mais dúvida para ela. A rainha de Sabá ainda deu ordem ao rei Salomão, né? Deu ao rei Salomão de presente 120 talentos de ouro, e como já vimos na aula do programa anterior, que era um volume exorbitante. Então isso que ela estava dando para ele não era um volume pequeno. Embora ele fosse rico, era um volume muito grande que ela estava dando para ele, além de especiarias e pedras preciosas. Então veja que ela foi ali realmente com muita coisa para presentear Salomão, né? Vamos ler o versículo 11 e 13 aí. Diz assim: também as naus de Irão, naus o que é, pessoal? Uma embarcação, tá? Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, trazia de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e de pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaúdes para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes havia trazido para ali. Nem se viu mais semelhantes madeiras até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Quer dizer, ela foi lá para presentear o cara e entregou presente muito mais presenteada do que na verdade ela tinha entregue para ele de presente. Presta atenção no que ela estava levando ali Salomão, né? Quer dizer, ela foi lá para entregar um monte de presente para Salomão e saiu de lá com muitos mais presentes aí. Amém? O que trazia aí? Vamos lá, agora o título é As Riquezas de Salomão. A minha Bíblia está com as riquezas de Salomão. Então, como eu falei para vocês, naus era uma embarcação, a vela, naquela época não era uma embarcação pequenininha, tá? Que era usada ali de Irão para levar todo o material, madeira para Salomão. Amém? O que trazia de ouro para Salomão a cada ano era de 660 talentos de ouro. Era muito, tanto que usou ouro, não somente, era muito ouro, não somente para mobiliar, né, o templo e o palácio, mas também para fazer 500 escudos de paveses, né? Chamavam-se paveses, aqueles escudos lá ornamentais, né? Que decoravam a casa do bosque e também a casa do Líbano, que é aquela casa que foi dada para a esposa que Faraó para essa casa também. Então, você vê que a quantidade de ouro era tão grande que ele usou para uma obra, usou para outra, ainda sobrou para ele fazer alguns escudos de ouro. Amém? Olha para você ver a quantidade como era. Fez ainda um grande trono de marfim, provavelmente de madeira, preenchido com marfim, bem como revestido com o mais fino ouro. Salomão adquiriu marfim com o resultado de suas transações comerciais lá com o Irão, tá lembrado? Ele tinha negociações com o Irão, que tinha essa madeira, tinha o ciprés, tinha tudo isso, além de que era uma aliança que Davi já tinha com o Irão também, e Salomão ali começou logo que assumiu, Irão mandou mensageiros para lá para ter essa boa aliança com ele. Vamos ler o versículo 21 até o 26, que diz assim:
Todas as taças de ouro, todas as taças que serviam o rei Salomão para beber eram de ouro. Também de ouro puro todas da casa do bosque do Líbano. Não havia porque os dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Tamanha quantidade de ouro que tinha, ninguém dava atenção para a prata, né? Porque o rei tinha uma frota de Tarsis com as naus de Irão, ou seja, com as embarcações de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis para fazer marfim. De 3 em 3 anos vinha trazendo todo o ouro arrecadado lá. Lembra dos governadores que eu comentei com vocês? Lá ele pôs príncipes, pôs chefes, né? Chefes ali do palácio dele, e colocou algumas pessoas de confiança e também 12 governadores. Tá? E eles que mandavam e arrecadavam todo o ouro que trazia. A gente vai ver que isso aqui lá na frente vai gerar um pouquinho de confusão, porque Salomão foi obrigado a pressionar um pouco mais o povo para que trouxesse ouro para a obra ser concluída. Mas quando a obra foi concluída, o que se esperava, o que o povo esperava? Que tirasse um pouco da mão aí para dar uma relaxada com o povo, com pagamento de tributos e tudo mais. Né? Assim o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. O cara era referência. Todo mundo queria saber dele alguma coisa, o que Deus te falou, né? Ou, muito provavelmente, ia levar enigmas para ele, coisas difíceis que ele conseguia resolver, ia levar para ele esperando dele uma solução. Né? Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, e assim ano após ano. Não parava de entregar presente para ele. Também ajudou Salomão carros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros cidades para os carros junto ao rei em Jerusalém. Então, você vê que o que ele recebeu de presente, ele conseguiu distribuir ali para as cidades próximas, para ajudar na cavalaria real e proteger também o trono. Os cavalos que Salomão tinha importado do Egito e da Cilícia, como relata na Bíblia, esses cavalos egípcios tinham valor naquela época. Assim Salomão obtinha também um lucro de Deus e os reis da Síria. Então era algo que servia também como moeda de troca naquela época. Mas tem um detalhe importante aí nessa passagem. Presta atenção que eu vou relatar para vocês e vocês leem lá em Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16, proíbe essa multiplicação de cavalos voltando ao Egito. Ou seja, eles não podiam voltar ao Egito para pegar cavalos. O Egito tinha, mas o povo de Israel não tinha. Então eles aumentam. No entanto, Salomão fazendo maldição e juízo sobre si e sobre todo o povo de Israel. Isso nós vamos ver no capítulo mais para frente aí, que ele também multiplicou não só tudo isso, como também multiplicou mulheres para si mesmo. Então tá aí algumas coisas que trouxeram problemas para Salomão. Aqui um deles que estava na lei, fiz questão de citar lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 16. Amém? Capítulo 11, vamos lá. Idolatria de Salomão. Meu Deus, né? Idolatria de Salomão. A que ponto chega? Você vê que ele começou muito bem, né? Começasse no espírito e terminasse na carne, né? Como Paulo dizia. Mas o que acontece? Começou muito bem, mas ao longo do caminho foi se perdendo. Isso, se a gente for analisar como uma ministração de domingo, de culto, a gente sempre tem o seguinte: muitas vezes a gente começa muito bem, o espírito realmente termina na carne. Porque Salomão, a prosperidade, a riqueza, os fascínios. Quando o Senhor deu sabedoria para ele, o Senhor permitiu que ele dissesse alguma coisa. Falei para vocês, ele podia ter pedido riquezas, apesar que já era rico, mas não tanto como é relatado agora, e mesmo assim ele não pediu, ele pediu sabedoria. O Senhor deu sabedoria para ele. Só que ao longo do caminho foi se perdendo em algumas situações, que nós vamos ver agora. Então, o que a gente vê aqui, ele vai se perder. Então, a gente é exatamente assim. A gente vai indo muito bem, dependendo do Senhor, a vida vai prosperando, o Senhor que dá descanso das guerras. Salomão aqui não tinha problema de guerra nenhuma, pelo contrário. Tudo que ele precisava para a obra, seja da e depois para a construção da casa dele, só que tem um detalhe. Salomão primeiro construiu o templo, para depois ele construir a casa dele.
Então, primeiro ele cuidou das coisas de Deus, depois. E o Senhor deixou faltar para a casa dele? Não. Como ele cuidou primeiro do templo, também não faltou para a casa dele. Construiu uma casa belíssima, como nós vimos aí. Só que aqui o que aconteceu? Já estava tudo muito bem, talvez tivesse tirado o pé do acelerador e menos preocupações com algumas coisas. Então vamos ler aí o versículo 1 ao 5, que diz assim. Ora, além da filha de Faraó, que ele já tinha, lembra que ele fez casamento político, porque era interessante naquela época, ganhou também uma terra do pai dela, enfim. E etéias. Então, todo aquele povo que o Senhor tinha proibido, o povo de Israel, se misturar com os estrangeiros, coisa e tal, Salomão estava fazendo uma tacada só. Então, a gente viu que alguns dos povos, alguns dos tribos, se envolveram com os amonitas, com o moabita, enfim, trouxe toda a estrangeirismo de Israel. Só que aqui Salomão está fazendo tudo isso. Né? Essas muitas mulheres que ele casou aí, muitas delas dessas origens todas. E cada um desses tinha uma idolatria, tinha um Deus que eles adoravam. Quem fez o curso de batalha espiritual para a gente não sabe o que eu estou falando. Mas para você que não fez, assim, eram vários demônios que eles adoravam, que eles cultuavam. E Baal, por exemplo, eles tinham Baal Peor, eles tinham vários tipos de Baal. Cada descendência ali, eles colocavam um Deus mais ligado a Baal, sempre com os mesmos princípios, os mesmos rituais, na grande maioria dos mesmos rituais. Com exceção do Moloch, que era um demônio lá onde o ritual era um pouco diferente, mas assim, a maioria com os mesmos rituais. E aqui a gente vê claramente, ele casando com essas mulheres, o que ia acontecer? Ia começar a trazer e infundir a cultura delas dentro da casa dele. Ele casou com uma mulher, com essas mulheres estrangeiras, né? Mulheres de nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas. Está aqui, está muito claro, o Senhor repetiu novamente. Que eram mulheres que o Senhor falou para ele não casar. Então, a gente pega uma direção do Senhor para não fazer isso, fazer aquilo, a gente acha que Deus está exagerando, Deus está dando uma direção para você seguir. Por quê? Porque lá na frente vai ter consequências. Então aqui, aquilo que Salomão não ouviu, trouxe consequências lá na frente, né? Nem casem com elas convosco, pois os perverteriam o coração para seguires aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Então, aquilo que o Senhor falou para ele, olha, você vai acabar se apegando a elas por amor e vai adorar os deuses dela, vai se apegar aos deuses dela. Por quê? Tudo por um amor. E aí, o Senhor já estava divertindo Salomão. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Então, o cara tinha concubinas. E suas mulheres lhe pertenciam. Com os mesmos deuses ou com outros deuses, mas com os rituais semelhantes. E aí foram induzindo Salomão a esse grande pecado. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Então aqui já está dizendo de dois deles aí que ele começou a seguir por causa das mulheres. Já estava velho e foi deixando o barco seguir, né? Foi deixando as mulheres contaminar ele com toda essa idolatria aí. Infelizmente, um homem sábio, inteligente, que já viveu sobre a terra, mas foi corrompido por sentimentos e política. Veja que era um homem mais sábio, né? Ou seja, mais inteligente, e aqui foi corrompido por sentimentos. Você vê como que os sentimentos corrompem muitas pessoas? Isso é fácil. Se a gente for analisar, se eu perguntar para você, mesmo você talvez não sendo convertido, alguns vão saber que muitas pessoas se corromperam justamente aqui por conta de sentimentos e deixaram levar para um outro rumo, e na maioria das vezes a grande maioria das vezes aquele rumo. Ainda que seus casamentos pudessem ser justificados pelas alianças políticas ou ainda conquistar paz com outros povos, se tivesse esse intuito, ele colocou a perder não só o seu reinado, mas também a sucessão dele, fazendo aquilo que Deus havia proibido.
preço? Está afim de pagar o preço? Vai se contaminar? Vai pagar o preço por essa situação? Você corre um risco, como aquele correu o risco do reinado dele, perdeu o reinado dele, como nós vamos ver que ele vai perder. Existia uma promessa aí sobre a vida do pai dele, Davi. Ele fala de Milo, Quemos e Moloque, que em Israel eram uma dos deuses. Astarote, que é citado aqui, eu vou citar para vocês não participam. E da desnuda, ou seja, quase totalmente nua, né? E também chamada de deusa da fertilidade. Seus cultos eram destacados por orgias sexuais, templos onde os homens e mulheres se prostituíam. Então, por aí você já imagina, né, a libertinagem que era lá. Milcom ou Moloque, né, você vai ver nas traduções aí diferente nome, mas é o mesmo, era o deus das nações dos Amonitas. Tem a aparência de um corpo humano com cabeça de boi, né? Uns falam que cabeça de boi, outros falam que cabeça de leão, nos estudos. E no seu ventre, em que se jogava fogo para acender e consumir o sacrifício. Seus cultos também continham rituais de adoração, havia atos sexuais e sacrifício de crianças. Então, o deus Moloque aqui sacrificava crianças, né? As crianças eram lançadas vivas para serem consumidas pelo fogo. E só dar uma paradinha aqui, eu sei que não é um curso de batalha espiritual hoje, mas eu queria só dar um recado para vocês prestarem bastante atenção. Só os ministros não sabem, eu ministrei essa parte aqui falando sobre alguns demônios. A bispa falava assim, olha, eu falava para os meus filhos, moleque, não sei o que, menino, blá. E a bispa foi me repreendendo com relação. Você não chama isso de moleque, por quê? Existe um deus Moloque, que é o deus da criança, que é esse moleque que a gente chama aí, é um Moloque. Então não chama o seu filho de moleque, né? Para com isso, chama o teu filho pelo nome que você deu para o teu filho. E não permita que ninguém chame ele de moleque. Você chamou, você repreenda. Porque esse demônio aqui, quando você começa a falar, você vai habilitando, você está fazendo aquilo que não estava habilitado. Então, em nome de Jesus, não chame seus filhos aí de moleque. Amém? Só esse parênteses aí, me perdoa aí, mas enfim. Quemos era uma divindade, moabita, cuja ira aplacava com sacrifícios humanos, seja criança ou não. A tradição judaica nos informa que a divindade era adorada sob o símbolo de uma estrela negra. Então, você só citei alguns aqui para você ver o quanto isso foi infundido nos casamentos esses. Olha, não casa de qualquer jeito, serve de Deus, espera a direção de Deus, confirmação de Deus, serve de Deus não vai para qualquer emprego, serve de Deus não faz qualquer negócio, nós esperamos a direção de Deus. Por quê? Para não fazer aquilo que desagrada a Deus. Aqui Salomão perguntou e saiu casando aliança política, vamos botar paz para esse povo, só que foi trazendo contaminação para dentro da casa dele. Valeu o preço? Aí eu te pergunto, o preço de você trazer toda essa contaminação para dentro da tua casa? Em nome de Jesus, né? Que adianta, mas eu amo a pessoa, isso aqui vai ter um problema daqui a alguns anos, eu digo que vai ter, tá? Mas assim, está disposto a pagar um preço? Se Deus não está no negócio, como que o negócio pode dar certo? Vou até reformular aí, né? Se Deus não está no negócio, como você tem certeza que o negócio vai dar certo? Vamos lá. Salomão não podia ter negociado com as trevas, ele acabou edificando o templo a outros deuses, onde suas mulheres queimavam incenso de sacrifício a outros deuses. Vamos lá. A ira de Deus contra Salomão. Porque agora a chapa de Salomão começa a esquentar aí, né? Vamos ler do versículo 9 até o 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram-se o coração do Senhor. Deus, presta atenção. Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedesse e não guardasse a minha aliança, nem os meus tirarei de ti este reino e darei a teu servo
Presta atenção, porque aqui está falando por que Salomão vai pedir para ele. Então, às vezes, a pessoa fala, quando ouve a história de Salomão, acha que isso, que aquilo. Então, antes de você achar muita coisa, você vai lá no capítulo 11, dentro do 9 ao 13, e está explicando por que Salomão perdeu. Só que veja que o Senhor tinha advertido ele, já tinha falado para ele anteriormente. Então, às vezes, a gente não quer ouvir a voz de Deus. Deus está falando, olha, não estou no negócio, não é isso que eu tenho para você. Só guarde meus estatutos, tudo lá nos meus estatutos. Por que você quer fazer diferente, irmão? Você não está obedecendo meus estatutos, não está obedecendo meus céus. Ah, mas eu vou orar, a pessoa vai se converter lá. Então, em nome de Jesus, né? Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedesses e não guardasses a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti o teu reino e darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor de teu pai. Da mão de teu filho tirarei, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi. Então aqui, olha só, glória a Deus, que isso aqui, Salomão tinha um pai Davi. O Senhor está falando aqui, eu não vou tirar do teu reino agora, porque eu prometi para o teu pai, vou deixar uma tribo aí com o teu filho, mas o restante eu vou tirar e vou dividir as tribos. Vou tirar do teu reinado, só que na mão do teu filho. E o reino, ainda vou estar entregando para quem? O teu servo, foi o que o Senhor deixou muito claro aqui. E só não vai tirar tudo de Salomão, porque o Senhor já tinha prometido para Davi, senão ele tinha perdido era tudo. Não ia ficar nenhum com a família de Davi. Presta atenção. Os cultos pagãos providos pelas mulheres de Salomão eram particulares. Mas o que aconteceu? Aos poucos se tornaram um culto público e muitos de Israel se converteram àqueles demônios. Então, aquilo que elas começaram induzindo ele. Começaram com os cultos particulares. Só que aos poucos, aquele negócio foi se tornando público, e aquilo que as mulheres dele estavam fazendo, que Salomão estava fazendo, começou o povo a fazer também, e foi isso que trouxe essa ruína para Salomão. Amém? Deus suscita adversários contra Salomão. Presta atenção agora quando começa a chapa esquentar para Salomão aqui. Vamos lá. Vamos ler do versículo 14 até o 19, que diz assim: levantou o Senhor contra Salomão um adversário, o nome dele era Haddad, o Edomita. Esse era da linhagem Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Então veja só, o comandante de Davi, na época de Davi, foi lá e ficou lá e matou todos os homens lá, todos os varões. E olha essa história voltando agora aqui. Vamos entender por quê. Haddad, porém, fugiu com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Tomaram consigo homens e chegaram ao Egito. A Faraó, rei do Egito, ao qual deu a Haddad uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Haddad grande mercê por parte de Faraó, tanto que esse lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher. Então, o que aconteceu? Esse camarada não foi morto na época de Joabe, comandante do exército de Davi. Esse camarada conseguiu fugir com mais alguns outros edomitas e foi buscar abrigo no Egito. E, chegando lá, ainda conseguiu um casamento que muito foi útil para ele. Faraó gostou muito dele, foi muito bem visto aos olhos de Faraó, que deu abrigo para ele, e as coisas começaram a tomar uma outra proporção. Salomão viveu grande tempo de paz, como eu falei para vocês. Assim que ele assumiu, praticamente já estava em paz. Nos últimos tempos de Davi já estava chegando um tempo de paz. Davi morreu e Salomão assumiu ali com paz. Essa paz, logicamente, evidentemente, sobre a cobertura de Deus.
Porém, com suas atitudes, o Senhor tirou a cobertura sobre Israel e começou então a se levantar os inimigos contra o povo de Israel. Então veja que todo o reinado dele foi muito bem. Só que a partir da hora que ele começou a desobedecer, se desviar da direção de Deus, começou a vir se levantar os inimigos. O Senhor foi levantando sobre o povo de Israel e logicamente representava ali o rei Salomão. Haddad, o Edomita, foi um dos sobreviventes que escapou quando Davi derrotou o exército lá dos Edomitas. Se você tiver dúvida, está lá em 2 Samuel capítulo 8, tá? Se quiser ler essa passagem, é legal. A pronta recepção de Faraó e o tratamento de Faraó na fronteira de Israel. Sabia que ele conhecia muito bem as terras dos Edomitas, né? E sabia que poderia ser um aliado muito forte do Egito. Outro inimigo que se levantou foi Rezon, que tendo escapado das campanhas anteriores de Davi contra os arameus, ou alguns chamam de sírios, né? Também está no capítulo 8 de 2 Samuel. Rezon se tornou mais tarde rei de Damasco, e o seu povo manteve-se com uma constante ameaça para Israel. Então aqueles que já eram ameaça para Israel foram levantados aí, inimigos antigos, inclusive, não eram novos, não. Aias prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. Vamos ler o versículo 26 até o 28, que diz assim: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão. Presta atenção aqui esse camarada aqui, porque é importante você entender essa passagem. Jeroboão era servo de Salomão. Então, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei, e esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que ainda Jeroboão em Jerusalém o encontrou o profeta Aias, o sidônio. Esse tinha vestido uma capa nova e estavam só os dois no campo. Esse jovem Jeroboão, tão guerreiro e trabalhado, foi percebido, evidentemente, não só pelo rei, mas foi percebido pelo Senhor, que precisava usar ele como instrumento naquilo que o Senhor tinha com potencial rei de Israel, um rapaz laborioso, trabalhava muito bem, um bom guerreiro, né, proativo, coisa e tal. O Senhor viu ali uma grande ferramenta que o Senhor tinha prometido no capítulo. Essa a execução dos projetos que levaram à rebelião de Jeroboão. Saindo de Jerusalém, foi subitamente abordado por esse profeta Aias, aí, o Silonita, profeta de Siló, que simbolicamente lhe revelou o seu futuro. O profeta pegou a sua própria capa que estava usando, né, e a rasgou em 12 pedaços, entregando ao jovem 10 pedaços e retendo 12, e anunciou-lhe que Deus lhe estava para dividir o reino de Salomão. Pedaços, né? Ele repartiu 2 pedaços e anunciou ali, dando 10 tribos a Jeroboão e deixando apenas 2 para a casa de Davi. Então isso porque esse profeta de Siló encontrou Jeroboão quando ele estava caminhando para Jerusalém, pegou as suas vestes, sua capa, ela rasgou em 2 pedaços, deu 10 pedaços para Jeroboão, né? E informou que 10 seria dado para Jeroboão e 2 seriam dados, né, que ficaria para a casa de Davi. Amém? Até aí entendido? O profeta fez a divisão do reino, fruto dos pecados, né? Ele chegou, na realidade, à divisão do reino, que era fruto dos pecados de Salomão. Porque ele estava vendo exatamente isso, em outras palavras. Ele estava vendo os pecados de Salomão que gerou essa divisão das tribos. Amém? E da contaminação de Israel com outros deuses, porque o povo estava contaminado.
O profeta ainda continua falando a Jeroboão tudo quanto o Senhor ordenara a ele. Ele recebeu a mesma orientação que Salomão havia recebido. E o Senhor estava lhe entregando o reino, mas a continuidade dependeria de sua obediência ao Senhor. Então o Senhor começou a falar o profeta falando a palavra do Senhor para Jeroboão, a mesma que tinha prometido para Salomão. Se você guardar os meus estatutos, se você for andar bonitinho como andou o teu pai, vai tudo muito bem para você. Caso contrário, a desobediência e coisa e tal. Então o profeta estava dando o mesmo recado para Jeroboão, que iria ficar com a parte do reino, a parte maior do reino, da divisão do reino. Né? Vamos ler o versículo 32 aí até o 36, que diz assim. Encurvou a Astarote, a deusa dos Sidônios, e do Quemos, dos Aquenos, e Deus de Moabe e de Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante mim, a saber os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias de sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho, a saber as 10 tribos, e as te darei a ti, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Então está aqui o porquê da divisão, ele ia afirmando, e que ficaria uma treva para uma tribo, né? Mas na verdade ele deixou ser duas, para que fique acesa a lâmpada de Davi. Amém? Então tudo aqui que Salomão estava tendo é privilégio daquilo que o pai dele tinha recebido. Salomão, cujo reino se caracterizou por uma paz maior do que qualquer outro reino em Jerusalém, terminou sua vida em conflito buscando matar Jeroboão, que fugiu então para o Egito a tempo com o rei Sisaque, onde permaneceu até a morte de Salomão. Então aqui a gente vê que o que aconteceu quando Salomão ficou sabendo de tudo isso, e Jeroboão, né, tratou de correr e fugiu aí do Egito. Vamos ver aí. Vamos ler o 41 e 43 que termina o capítulo 11. Quanto aos mais altos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos nos livros da história de Salomão. Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, e descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então vamos ver aqui o capítulo 12, que ele é curtinho, só para a gente entender a divisão, e aí na quarta-feira eu dou mais uma recapitulada dessa divisão. Nós temos 5 minutinhos no início do capítulo 12. Causa separação entre as tribos. Vamos ver o porquê e como que foi gerada essa divisão das tribos aí. Amém? Vamos ver o versículo 1. Foi Roboão a Siquém, então Roboão assumiu o lugar de Salomão. Aqui ele assumiu tudo por enquanto. Vamos lá. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazer o rei, para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram. Então, aqui o que acontece? Quando ele ficou sabendo, ele foi lá, chegou a notícia no Egito que Salomão tinha morrido, e o povo chamou ele e voltou. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Todo o povo falando o Roboão que acabou de assumir. Então presta atenção. Está todo o povo aqui reclamando agora com o Roboão, que o pai dele morreu e ele assumiu. Né? Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o teu pesado jugo que nos impôs e nos serviremos. Então o que eles estão falando aqui, em outras palavras? Estão pedindo para que ele, Roboão, desse uma maneirada no trabalho, na servidão, mas que eles serviriam a Roboão sem problema nenhum. Por quê? Porque o pai dele tinha forçado muito, porque precisava da construção do templo, coisa e tal. O pai já tinha construído não só o templo,
o tabernáculo, enfim, construir também a casa do rei. Então não tinha necessidade de ser uma servidão muito, muito dura, quer dizer, tinha que os governadores arrecadassem, mas uma proporção um pouco menor. Era o que eles estavam tentando dizer para ele aí. Então, um sistema de trabalho forçado tinha sido imposto por Salomão para realizar e manter os seus projetos de construção. Por esse trabalho ser tão penoso, as tribos demonstraram muita insatisfação e tratavam acerca de alívio do jugo, que eles queriam que fosse amenizado, principalmente as tribos de Israel, não de Judá, nesse caso aqui falando. Roboão então resolveu buscar com os homens idosos que estiveram durante o tempo de seu pai. E aí, sábia decisão. Onde o conselho não poderia ser outro, ele deveria ser um certo para poder, senão vai ter problema. Para o pessoal tentando dizer para ele. O que eles queriam dizer era para ele mostrar moderação e temperança, mas ele ignorou os anciões e aceitou conselhos dos jovens que lhe acrescentaram, lhe cresceram com ele e o serviram. Então, em vez de ele aceitar o conselho desses sábios antigos, mais idosos, não. Ele aceitou o conselho justamente dos jovens que tinham crescido com ele, não tinham vivido metade do que esses homens tinham vivido e deram conselhos sábios para ele aí. E se estava pesado com o pai, então, olha o que ele fala. Se estava pesado com o pai Salomão, agora ficaria mais pesado ainda. O sistema de trabalho forçado deveria ser intensificado e que o pai castigou com açoites, ele castigaria com escorpiões. Aqui a Bíblia usa esse termo para mostrar que aquilo que tinha sido só com açoite, agora vai ser com escorpiões, vai ser mais duro ainda. Então aquilo que o povo estava pedindo para ele aliviar, ele estava aumentando a pressão. Isso foi o conselho que esses jovens amigos deram para ele aí. Durante o tempo de construção do templo e da consolidação do reino, havia necessidade de alta carga tributária, mas no final do reino de Salomão, o império já era próspero e era possível diminuir os impostos, sem prejudicar a prosperidade da nação. Mas ele achou melhor não fazer isso. Vamos ver o versículo 12 ao 15 aqui. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo, no terceiro dia, a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo, volta a mim no terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciões lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, porém eu ainda agravarei, e meu pai vos castigou com açoites, eu porém castigarei com escorpiões. Então ele aí acrescenta aí. Até mesmo naquele momento crucial de discórdia, em que se encontrava a nação, Deus estava soberano, cuidando de para que prevalecesse a sua vontade, que tinha sido conhecida por intermédio do profeta de outrora, que tinha falado anteriormente, fosse cumprida em meio mesmo a todas essas circunstâncias. Então, o que está acontecendo aqui estava debaixo daquilo que o Senhor tinha falado que ia fazer. Ia haver divisão, ia tirar do filho de Roboão, então nada saiu de controle. Isso sobre Israel, que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As vossas tendas, ó Israel, cuidavam da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quando aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, aqueles que ficavam na cidade de Judá, reinou Roboão. Os demais foram embora. Então o rei Roboão ouviu a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje, naquela época, naquele momento. Tendo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então assim dividiu em dois reinos. Vou fechar hoje aqui. Reino de Israel é chamado também de Reino do Norte, ou seja, a capital. Samaria, que é o que nós vamos ver ao longo desse ano aí, falando muito sobre Samaria, que
passou a ser a capital do Reino do Norte ou Reino de Israel. Então, em muitos momentos, você vê falar Reino do Norte, então você puder essa parte anota. Reino do Norte ou Reino de Israel, você está falando da mesma coisa, é do mesmo reino, tá? Chamado Reino do Norte e Reino de Israel. Aí tem as tribos que ficou lá, eu vou citar aqui para vocês, mas está na Bíblia anotado. Ruben, Simeão, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Naphtali, Manassés e Efraim. Reino de Judá ficou então, sendo chamado também de Reino do Sul, que tinha como sua capital Jerusalém, né? Ficou até só hoje, né, que nós temos aí para alguns países Tel Aviv, né? As tribos que ficaram lá ficou Judá e Benjamim, que na época de Davi elas já estavam muito próximas, elas se separavam mesmo, né? Então foi assim que foi dividida aí as duas. O coração de Jeroboão foi o coração religiosa para a unção, né? Ele assumiu o posto de rei ali, isso não aconteceu. Deus proíbe Roboão que peleje contra as tribos de Israel, no caso. Vamos ler o versículo 21 a 24, que diz assim: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e a tribo de Benjamim 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala ao rei de Judá e a toda a casa de Judá e a Benjamim, o resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como lhes ordenaram. Então aqui o Senhor deixou muito claro: Roboão queria, juntou todos os homens e queria lá lutar contra Israel, contra as 10 tribos. E aí a palavra do Senhor: volta para sua casa, que sei que deu ordem fui eu que fiz tudo isso. Então pode parar e fica por aí. Vale lembrar que os reinos permaneceram divididos até que a casa foi invadida por estrangeiros, né? Uma das casas foi invadida pelos estrangeiros, no caso o Reino do Norte, em 722, né? Eles invadiram lá o cativeiro assírio, e o povo da Babilônia, né? O Reino do Sul, lá em 1586, houve realmente toda a divisão. Amém? Idolatria de Jeroboão, e nós finalizamos aí. Em 2 minutos, vamos lá. Versículo 25 a 31. A idolatria de Jeroboão. O cara subiu, presta atenção na idolatria dele. Jeroboão edificou em Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. E disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino para a casa de Davi. Este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração dele se tornará ao seu Senhor. A Roboão, rei de Judá, matarão e tornarão ele o rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse: outro. Vocês não vão lá para Jerusalém, não vão lá o povo de Judá entregar a oferta lá. Nós vamos fazer em 2 lugares, em Dan e em Betel, que é o extremo oposto, em Sírio, embaixo no mapa, olhando. Se eu conseguir, eu vou colocar para vocês depois isso aí no mapa para vocês verem. Então, em 2 lugares dá para ele entregar, mas para outros deuses, na realidade, né? Isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan para cada um para adorar o bezerro. Então, ia adorar a Deus, né? Jeroboão fez também santuário nos altos, e dentro do povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Então, veja aqui o que ele fez: se foi para ter sacerdotes que não eram da linhagem de Levi, que era a determinação do Senhor. Então, aqui tudo errado. Sacrificando lá junto com o bezerro de ouro, e ainda mais, né? Não sendo ao Senhor, sendo ao bezerro, e outros sacerdotes que ungiu lá, que capacitou, que ele colocou lá no lugar, não tinha nada a ver com a descendência de Levi, que era a determinação do Senhor. Jeroboão parece que queria se associar o seu reino com terrenos religiosos clássicos no princípio da história de Israel, porque a maioria era preso lá atrás da vida da história, né? Ele sabe no seu coração que simplesmente possuía
presença quem Imperial não poderia por si só fazer o povo do Reino do Norte esquecer das glórias do Templo de Jerusalém. Então, por isso, ele começou a fazer outras coisas para que pudesse chamar a atenção do povo. Então, ele construiu os bezerros de ouro, e o resultado da ação de Jeroboão foi confusão religiosa e apostasia do povo. Isso trouxe condenação por parte do Senhor, evidentemente. As novas instituições religiosas incluíram o início de uma nova ordem religiosa que excluía os levitas e erguia santuários em altos lugares. Ele substituiu a festa dos tabernáculos por festival no 8º mês. Jeroboão estava caminhando as 10 tribos para a destruição, demonstrando claramente não ter respeitado ou mesmo ter temor do Senhor. Vou explicar para vocês, mas é importante porque aqui começa a mudar a história do povo de Deus. Então muita gente ouve falar Reino do Sul, Reino do Norte, Israel, Judá. Então precisa entender quando está falando do povo como um todo e quando ele está falando sobre essas divisões. Nós vamos ver até o cativeiro babilônico, toda a história se fazia o Reino do Norte e o Reino do Sul, ou seja, Israel e Judá. Depois disso, aí um pouco só novamente. Por quê? Porque aí cada um foi para o cativeiro e depois houve toda a mistura aí. Mas até então nós vamos falar do Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá. Então aqui o que acontece? Duas tribos ficou, Judá e Benjamim, ficou com Roboão, que era filho de Salomão, que havia sido promessa de Davi, do Senhor a Davi e a Salomão. E as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão, que já começou muito bem pelo que a gente viu. E olha que o Senhor tinha prometido para ele, se ele obedecesse, guardar os estatutos, que ia ser com ele também. Mas se perverteu aí, está muito claramente aqui, já começou fazendo logo o tempo com bezerros de povos separados, cada um com o seu reino, cada um com a sua capital religiosa. Você vê que aqui ele já criou duas, Dan e Betel, e a capital mais falada, Samaria, se tem que ser Samaria. Então são as 3 capitais, uma capital política, que era Samaria, as duas daí Betel, a capital religiosa. Já o povo ali não, ficou com uma capital só, que era tanto política como religiosa, que é Jerusalém. Motivo pelo qual a gente ouve se falar aí, que estavam nos Estados Unidos, no Brasil, reconheceram a capital de Jerusalém como capital religiosa e política, e não só religiosa. Porque a gente sabe que hoje a capital política lá é Tel Aviv, mas só para você entender a história, um pouquinho da história aí, amém? Glória a Deus, pessoal. Quem tiver dúvida, principalmente dessa parte aqui da divisão das tribos, pode me chamar no WhatsApp no 11 970 13 8161, ou na quarta-feira eu vou estar dando mais uma recapitulada nisso, porque é um conteúdo importante e até fixar bem para vocês. Então, vamos ver. Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária na tua presença. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra venha se multiplicar, não só no nosso interior, Pai, mas que cada um hoje, Pai, possa multiplicar essa palavra, tudo que aprendeu nesta noite, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um, Pai. Toca, cura, liberta, restaura e aviva, Pai, o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Cura o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo e ministro do Senhor, Pai, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, na paz do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Essa é a Hebrão, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, que faz feliz todos os dias. Não se esqueça, 9h30 da manhã, o programa, A Luz da Palavra, amanhã cedo, já está no YouTube também, já com o capítulo, tudo bonitinho. Legal, pessoal? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e